O mundo foi se moldando com o tempo. Diversas decisões de pessoas, principalmente líderes, levaram o nosso planeta a chegar onde chegou e ser exatamente assim, como conhecemos. O mais curioso é que nem sempre houve acertos, ou seja, grandes erros de líderes mudaram todo o rumo da história. Podemos chamar esses erros de fracassos grotescos, por mais ofensivo que pareça a expressão. Por que falamos disso? Bom, enquanto vários militares entraram para a história por causa de feitos incríveis, outros conseguiram a proeza de cometer erros severos em batalhas, o que alterou tudo. Pensando um pouco sobre isso, resolvemos trazer essa matéria. Antônio Lopes de Santa Anna foi um general e político mexicano, que governou como presidente do México de 1833 a 1855. Ele também é conhecido como Napoleão do Oeste, mas foi responsável por um dos piores erros militares cometidos nas Américas. Em 1836, o México ainda possuía parte considerável do que hoje é o sudoeste americano. No entanto, uma guerra colocou fim a esse domínio e fez com que o país perdesse parte considerável de seu território. O conflito foi nomeado de Guerra de Independência do Texas, ou ainda Revolução do Texas, e durou de outubro de 1835 a abril de 1836. Colonos texanos e alguns mexicanos organizaram um embate por estarem descontentes com as políticas centralizadoras de Santa Anna. A primeira ação do grupo foi a Batalha de Gonzales, que deu força ao início da Revolução. A vitória dos texanos foi importante porque ela foi um dos motivos que levou à criação do exército texano, além de incentivar as batalhas seguintes. Depois de inúmeros conflitos armados, os exércitos se encontraram para a decisiva Batalha de San Jacinto, a qual não foi do jeito que Santa Anna esperava. Ele e seu exército foram surpreendidos enquanto dormiam. Liderados pelo general John Johnston, os militares estadunidenses aproximaram-se do general mexicano, ao que este estava cochilando ainda sem vigias enquanto descansava. A derrota aconteceu em apenas 18 minutos, contando com a rendição e captura de Santa Anna. A insensatez do mexicano colocou tudo por água abaixo. Depois disso, a guerra chegou ao fim e ajudou a criar a República do Texas, que se tornou um país independente desde 1836. Mas a região ainda passaria por outra mudança com a Guerra Mexicano-Americana, passando a ser um estado norte-americano, como é até hoje. O líder falhou durante a Batalha de Trafalgar, na Espanha, no dia 21 de outubro de 1805. Pierre era vice-almirante e tinha como missão derrotar os ingleses, assim abrindo caminho para a invasão por terra. Depois de desobedecer às ordens, o que comprometeu o plano, soube que seria substituído. Ele saiu do porto rapidamente para mostrar serviço. O resultado disso foi a Batalha de Trafalgar. Essa foi então uma catástrofe na qual ele terminou preso, assim acabando com as esperanças francesas de conquista da Grã-Bretanha. Haig foi mais um dos líderes que fracassaram. Seu fiasco foi durante a Batalha do Somme, na França, entre julho e novembro de 1916. Ele tinha o apelido de açougueiro Haig. Suas táticas militares levaram milhares de soldados britânicos à morte. Foram então cerca de 420 mil baixas só na Batalha de Somme. Essa foi a maior carnificina que o mundo já havia visto até então. Do mesmo modo, serviu para mover o mesmo impasse nas trincheiras. Estas ficavam a 64 quilômetros, na direção da Alemanha, mas ainda dentro da França. Segundo pesquisas, o número total de mortos chegou a 2 milhões. Esse famoso rei fracassou durante a Batalha de Salamina, na Grécia, em 480 a.C. após quase perder com uma vantagem de 30-1 na famosa Batalha das Termópilas. O líder se viu em decadência. Só conseguiu terminar trapaceando, encontrando uma passagem secreta. Após isso, caiu na armadilha dos gregos e levou a frota marítima persa até uma derrota estrondosa. Essa derradeira situação aconteceu em Salamina.
Oreste fracassou durante a Batalha de Água, na Etiópia, no dia 1º de março de 1896. Depois de meses de impasse, o italiano ordenou que as tropas atacassem as forças etíopes do rei Menelik II. Essa foi uma bênção a ele que, sem suprimentos, quase desistiu. Ele então subestimou os inimigos e achou que eram 30.000 homens armados. Na verdade, eram 100.000 com fuzis modernos. O fiasco de Hitler, um dos líderes mais famosos do mundo, foi na Batalha de Moscou. Essa aconteceu na Rússia, entre 2 de outubro de 1941 a 7 de janeiro de 1942. Após acabar com o acordo de não agressão, assim invadindo a União Soviética, em 1941, a invasão alemã chegou a Smolensk, última parada antes do Moscou. Era verão na Rússia. Os generais desejavam tomar a capital, mas Hitler fez pouco caso e tentou ganhar mais território. Quando finalmente voltaram a atenção para a casa de Stalin, os russos já haviam se preparado e o inverno tinha chegado. Foi o fim. O que vocês acharam dessa história? Deixem seus comentários. Até o próximo vídeo.